Você quer aprender a fazer desenhos realistas como esses em um curso completo com mais de 100 aulas? Clique no link da descrição para saber mais detalhes. Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer um unboxing misturado com review. O que tem aqui dentro eu já sei um pouco, porque eu já assisti outros vídeos desse material, então não vai ser uma surpresa assim. Mas por outro lado, era uma coisa que eu queria tanto, estava tão curiosa para testar, para conhecer, pegar, então eu estou muito empolgada com a chegada desse produto. Bora abrir, né? Aqui no Brasil tem poucos vídeos de poucos artistas sobre esse material. O meu preferido é sem dúvida o do Thiago Rodrigues, do canal Arte Rodrigues. Eu vou deixar o link na descrição aí do vídeo dele. Se você ainda não viu, quando terminar esse vídeo aqui, vai lá, assista, porque o Thiago é um mestre da edição, além de ser um mestre nos desenhos, né? Claro. E tem vídeo da Natália Pontes, minha amiga, fazendo já alguns desenhos com esse material. Eu vou deixar link aí na descrição dos vídeos dela também. Deixa eu tirar aqui porque tá muito perto. Gente, não sei fazer unboxing não, nunca fiz. Minha primeira vez fazendo unboxing, então vocês dão desconto aí pras manotas. Então na caixa veio o kit em si, que eu adquiri, e esse brinde. Vou abrir o brinde. Muito bom. E veio azul. É uma cor que eu gosto bastante, né? Ó, meu estilete. Então aqui os marcadores mesmo, ó, o estojo é bem firminho. Eu peguei o kit de 72. É bem firme, ó. Vou conhecer, tem um blender. Muito bom. Então vem esse plástico, é até bem grosso. Isso aqui é para você colocar por baixo da folha que você está fazendo o desenho, que é para não manchar a folha de baixo, caso você esteja fazendo num bloco, ou num sketchbook, ou num caderno, que seja. Para sketchbook esse aqui é perfeito. Folhetinho. Explicando, né? Forma de uso, tem os tons, as pontas. Depois eu vou ler isso aqui com calma. Bem bonitinho. Aqui é a tabelinha pra gente preencher. E o legal que eu não vi a galera comentando é que é um papel comum mesmo, porque nos vídeos que eu vi dava a impressão que o papel fosse um papel meio plástico, mas não. É um papel comum desses que a gente compra mesmo para desenhar, mais grosso, deve ter 180 de gramatura talvez, acredito que seja 180. Então vou preencher aqui. Antes eu quero abrir um aqui. Vem escrito Uhuhu, ponta brush, essa outra ponta aqui que é chanfrada, aqui na tampa o código da cor e o nome.
tem essa lombadinha nas pontas que é justamente para ele não cair da sua mesa. Eu acho isso muito bom. Nossa, parece bem firme, só de olhar assim essa ponta chanfrada. Eu ainda não usei, mas olhando assim, só olhando a ponta, dá a impressão de que ela é bem firme. Assim, tem tons que talvez deveriam estar em outros códigos. Por exemplo, esse aqui que está no R, para mim isso é um azul. Talvez deveria estar mais para cá, ó, junto com os azuis, né? Talvez o código não deveria ser R13. Eu não sei se dá para perceber no vídeo, mas eu fui fazendo tipo um contorno e depois preenchendo. Então, mesmo nas partes em que o pincel da caneta encontra com a passada anterior, não houve mancha. Agora, pode ser porque a área que eu estava preenchendo era pequena e aí a tinta ainda estava molhada. Porque tem isso também, marcador, até para fazer um degradê legal entre cores, né? Vamos supor, vou usar 2 cores. Eu preciso fazer rápido, né? Pelo menos marcador à base de álcool. Mas mesmo assim eu gostei muito da forma como eles se comportaram nessa tabela. Atrás transpassou um pouco, mas era de se esperar, a folha não é de gramatura muito alta. A outra também transpassou. Houve também umas manchinhas, mas isso é porque é uma característica também do material. O marcador à base de álcool tem essa característica, inclusive Copic tem também essa característica que é, você não pode passar o marcador muito perto do contorno, porque ele vai expandir um pouco, ele vai abrir no papel, ele vai sair um pouco do contorno, e aqui dá para ver claramente que alguns acabou passando. Eu tentei não passar porque me incomoda, mas isso não é um defeito, tá? É uma característica do material. Mesma coisa aqui, ó. Uma coisa que eu notei também é que as canetas de cor mais escura é como se a ponta fosse um pouquinho mais macia do que os marcadores com tons mais claros. Então, por exemplo, nesse roxo aqui, como ele é bem escuro, esse P5, acabou até transpassando um pouco mais para fora do contorno, justamente pela característica da ponta, parece ser mais macia. Aí eu não sei se é a ponta ou se é o pigmento dentro da caneta que propicia isso. Mas assim, é uma questão de adaptação, nada que incomode, que atrapalhe, que prejudique, longe disso, tá? Mas mesmo assim, eu senti que todas as pontas são bem mais firmes, comparando com as pontas das Copic, por exemplo, né? Que é o outro marcador à base de álcool com ponta brush que eu tenho aqui. É uma ponta um pouquinho mais rígida, tem uma maciez, sim, mas é um pouquinho mais rígida e que, olhando por esse lado, ajuda até a ter um pouco mais de controle, principalmente na hora de preencher assim, bem perto dos contornos do desenho. Com relação aos tons, eu gostei muito, muito mesmo. Esse kit de 72 vem alguns azuis, alguns rosas, vermelhos, alguns amarelos, mas tem bastante verde e cinza, isso eu gostei muito. Agora, com relação à fidelidade da cor na ponta com a cor no papel. Como eu falei, esse papel é um papel normal que a gente compra e usa para desenhar. Então, não dá para dizer que ele está se comportando aqui diferente do que vai se comportar no papel que eu for desenhar, porque é um papel muito parecido. Mas nem sempre o tom da ponta bate com o tom da caneta no papel, com pigmento ali no papel. Realmente tem alguns tons que a diferença é muito gritante. Por exemplo, esse aqui é o Y4. Olha o Y4 no papel.
Percebe a diferença? Olha, que é bem esse que está bem encostado aqui na caneta, né? Na ponta da caneta, ó. Então, assim, tem uma diferença considerável aí, né? Isso pode ser um problema para quem gosta de se guiar apenas pela cor da tampa. Pessoal, eu vou agora aqui fazer uns testes de camadas, tracejados e degradês. Escolhi esse tomzinho de verde aqui, porque eu quero ver como ele se comporta nesse papel, que é o papel que eu mais uso para fazer os meus desenhos, tá? Vou começar aqui os testes. Depois eu volto falando o que eu achei. Eu vou pedir desculpas por essa alteração de cores aí na imagem, mas é porque tá muito quente aqui hoje, então não dava para ficar com tudo fechado e só luz artificial. Então a luz lá de fora acaba interferindo um pouco não, bastante na gravação, tá? Então aqui, ó, uma camada apenas, é normal, tem umas manchinhas, acontece mesmo, isso é normal de todo marcador quando você faz uma camada só. Na segunda camada a gente já percebe que isso já diminuiu bastante, já ficou bem mais homogêneo, e na terceira ainda mais. Eu fui alternando o movimento. Então, se na primeira camada eu fiz assim, na segunda eu faço assim, aí aqui no caso da terceira eu fiz na diagonal. Eu gosto de fazer assim, é uma questão de gosto pessoal. Ou às vezes eu faço tudo em movimentos circulares porque eu gosto também. Uma coisa que eu observei é que quando a gente vai fazendo direto assim, né, sem parar, tende a aparecer menos manchas. Por exemplo, aqui, ó, onde eu fiz o teste tracejado, vocês percebem que tem muita manchinha, mas isso é porque quando a gente faz um tracejado, isso qualquer marcador à base de álcool, quando a gente faz um tracejado e depois vem com outro traço, uma cor sobrepõe a outra, que já secou. E aí acontece isso. Quando a gente faz aquele movimento, igual eu estava fazendo, como se eu estivesse colorindo mesmo, isso não ocorre tanto porque normalmente a tinta ainda está molhada no papel. Ela ainda está expandindo. E essa expansão do marcador é comum. Tanto é que a gente percebe aqui que saiu dos quadradinhos que eu fiz, mas porque eu não fiz questão de fazer milimetricamente certo para não vazar. Essa questão do vazamento, inclusive, é uma coisa que a gente que tem que controlar. Então, se eu sei que um determinado marcador expande um pouco mais, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que cuidar para fazer o traço um pouco mais retraído da área limite, já que eu não quero que ele expanda para fora. Então, por exemplo, se eu não queria que ele passasse aqui, eu deveria ter feito com um pouco mais de cuidado. Isso aí é muito mais sobre quem está fazendo do que qual material está usando. Aqui eu fiz um tracejado aqui foi com a ponta brush e aqui com a ponta chanfrada, e a gente percebe a mesma coisa, tá? E isso é uma característica de todo marcador. No geral, a gente percebe que na passada, ó, onde foi um traço, a gente consegue observar que esse um traço é muito homogêneo. A tinta sai de forma muito homogênea. Isso é ótimo, porque fica bonita a pintura. Aí assim, claro, se eu for preencher áreas maiores, eu tenho que saber como preencher. Por isso eu gosto de, às vezes, fazer mais camadas, principalmente se for o caso de eu fazer um desenho só com marcador. Aqui embaixo, eu fiz testes de degradê. Quando eu vou só fazer nesse movimento, a ponta do pincel tá com pigmento ou com solvente, que é no caso do Blender, né? Então, aonde a ponta passa, o solvente vai ser depositado. Então, no caso aqui, a gente percebe uma marca, tá vendo? Mas por quê? Porque eu passei ele aqui.
Aqui a gente percebe que não dissolveu tanto, mesmo eu tendo passado várias vezes, porque para fazer degradê, gente, ele não pode secar, tem que ser muito rápido. Aqui eu fiz uma técnica de encostar a ponta do blender na cor que eu estava querendo suavizar. Ficou um degradê legal e eu posso ir repetindo isso, né? Igual vocês viram no vídeo, que eu vou encostando novamente o blender e repetindo aqui, então dá para ir escurecendo um pouco mais aqui. Aqui é um degradê de 2 tons, são 2 tons de verde, e fui alternando as passadas com cada tom. Só que eu fiz de formas diferentes. Aqui eu comecei aplicando a cor mais escura e vim depois com a mais clara. Aí eu voltava com a escura, vinha com a clara, voltava com a escura, vinha com a clara, arrastando sempre a clara um pouco mais para cima da escura, né? E depois trazendo um pouco mais a cor mais escura aqui na ponta onde eu queria que ficasse mais escuro. É importante saber que sempre a cor clara, quando sobrepor a escura, vai dar um pouco de variação, porque é isso que faz o degradê aqui acontecer, tá? É normal, até porque a cor clara tende a ter um pouquinho mais de solvente do que pigmento. E aqui eu já fiz o contrário. Eu fiz primeiro uma base inteira com a cor mais clara, aí eu vinha aplicando a escura, aí depois eu voltava com a clara e ia fazendo, e às vezes eu vinha com a clara desde o final aqui e arrastava para puxar um pouco desse pigmento para todo o restante, e funcionou muito bem também. Esses marcadores fazem um bom degradê, é claro, não está perfeito aqui, mas degradê com marcador, eu volto a dizer, não é fácil de fazer, principalmente em áreas grandes, então nem sempre vai ficar perfeito. Aqui eu fiz com 3 tons. As mesmas técnicas que eu fiz nesses dois aqui, eu repliquei aqui, porém com 3 tons. Mas os degradês ficaram legais, aqui ficou um pouquinho marcado, mas limitação minha, tá? Porque a área era grande, então, como eu falei, em áreas maiores vai ficando mais difícil. Aqui é marcador com lápis de cor, e eu fiz o teste com 2 tipos de lápis de cor, escolares os dois, mas um seco, que é o Faber-Castell Eco, aquele da caixa vermelha, e um mais macio, que é o Giotto Supermina. Acho que hoje em dia nem se acha mais, porém ele é um lápis de cor um pouco mais macio e um pouco mais pigmentado. Os dois funcionaram muito bem. Aqui, desse lado, eu fiz só uma camada de marcador e aqui eu usei 2, só para ver como ficaria mesmo. Eu gostei dos 2 resultados, tá? Desse último, eu fiz movimentos circulares com as 2 pontas. Então, desse lado eu usei ponta chanfrada, desse lado eu usei ponta brush, uma camada apenas, e vim com um blender para fazer uns efeitos por cima deles. Uma camada só também. Passar o blender uma vez só fica muito sutil mesmo, tá? Principalmente quando for um tom mais escuro. Eu não gosto muito desse tipo de efeito não, tá? Mas como tem gente que gosta de fazer, já ficou mais claro, tá vendo? Eu peguei aqui agora um pedacinho de papel de aquarela. Esse é o Canson Montval, que é um papel que eu tenho gostado de usar, só para eu ver como ele se comporta nesse papel, tá? Esse papel ele tem uma gramatura de 300 gramas. Acho que dá pra ver um pouquinho de textura do papel, ó. O legal de fazer o teste de expansão nesse papel, porque como ele tem mais textura, então às vezes corre risco de espalhar um pouco mais o pigmento, né? A tinta, mas ó, é uma questão de saber controlar mesmo, ó, tá vendo? Dá pra trabalhar dentro da line art tranquilamente. Olha aí, ó. Não saiu nada. Eu tenho aqui mais um pedacinho de papel, só que aqui alcançou um layout, que é um papel mais liso.
Só um layout 180 gramas. A folha suportou bem também, ó. Não expandiu tanto aqui, tá vendo? Porque a folha também é mais lisa. E eu também tive mais cuidado. Então agora vocês vão ver o desenho sendo feito com esses marcadores, porque por mais que eu consiga ter uma certa percepção do produto fazendo as tabelas e fazendo essas folhinhas de teste, fazendo um desenho é totalmente diferente, porque o desenho ele tem uma área específica, uma combinação de cores específicas, tem essa questão de sombra e luz e trabalhar nuances diferentes. Tem tudo isso que é ótimo para a gente perceber a qualidade mesmo do material como um todo. Fiquem agora com o desenho escolhido para o review de hoje. Bom, pessoal, ficou assim o desenho.
Eu gostei muito do resultado. Eu não mostrei muito fazendo a line, porque o foco era os marcadores, então eu não me preocupei em gravar o processo fazendo a line desse desenho, não. Foi trabalhadas várias camadas, né? Eu percebi que eu tive um pouquinho de dificuldade aqui nessa parte cinza desse treco aqui do duende, né? Mas porque é uma área com mais degradê, e degradê, querendo ou não, dá um pouquinho mais de trabalho, mas eu gostei mesmo assim, eu achei que ficou bem legal. Eu usei um pouquinho do Blender para ajudar na luz aqui no duende, ó, nessas partes roxas. Eu achei que funcionou muito bem também. As abóboras, eu gostei dos tons mais escuros, o mais claro não tanto, então eu acho que poderia ter feito essa parte de mais luz aqui, onde eu usei o laranja mais claro, de outra forma. Talvez usando esse tom médio e na sombra, no meio tom, repetir as camadas aqui com o tom médio e na sombra usar o tom escuro também, talvez com mais camadas, mas aí é uma coisa minha, né? É uma questão de preferência mesmo e que eu acho que eu poderia ter feito melhor. Mas olha só, não tem mancha, né? Aqui fica meio assim, mas é por causa da sobreposição de tons mesmo, que como eu falei anteriormente, o tom mais claro ele tem um pouco mais de solvente. Quando a gente passa por cima do tom mais escuro, tende a ficar essa aparência mesmo. Mas não é nada que incomode, pelo menos não a mim. Aqui acabou ficando um pouco mais marcado, mas foi um erro de execução, né? Ou seja, um erro meu. Eu não fiz direito, mas tá aí. Eu acho que ficou bem legal. Nele não tem degradê praticamente, né? Aqui no Homem-Aranha tem alguns degradês e eu acho que eu já executei um pouco melhor do que eu executei aqui. Os degradês aqui, ó, com o vermelho escuro, aqui do vermelho pro laranjinha também, eu acho que já ficou melhor executado, tá vendo? Aqui tem um pouquinho, mas não ficou tão bem executado também. Aqui tem, já ficou um pouquinho melhor. Aqui também tem. Aqui teve uma manchinha, não sei se vai dar pra ver aí, acho que dá. Eu acredito que foi porque eu passei o preto e eu acho que não tinha secado o suficiente e eu já vim com laranja e acabou puxando um pouco. Uma opção é fazer a parte preta por último. Nesse desenho eu usei bem pouco o Blender, né? Foi mais só nas partes roxas aqui mesmo, mas eu gostei. Eu optei por fazer a coloração com marcador primeiro e os contornos depois, porque é uma coisa que normalmente eu já faço. Eu gosto de fazer assim. Eu prefiro fazer a line depois. Eu acho que fica mais legal. Por outro lado, também a questão da expansão da tinta, eu consigo resolver se eu faço o contorno depois. É só eu passar a caneta preta por cima. Então agora falando dos marcadores, foi uma ótima compra, sabe? Eu gostei muito. Eu tenho outros aqui, vocês sabem. Eu já trabalhei algumas vezes com outras marcas que eu tenho disponíveis aqui. Sinceramente, eu achei que foi uma compra que valeu cada centavo. Claro, eu vou ter que trabalhar mais com eles, eu vou trabalhar bastante com certeza, mas essas primeiras impressões dos testes, das cores, né, os tons que vêm, tudo isso me agradou muito. O desenho me agradou demais, então eu acho que vai ser um produto que eu vou usar bastante e quando eu puder eu pretendo comprar o kit maior, que são 320 cores. Então eu achei esse produto excelente, gostei do que veio, né, essa folhinha, gostei das tabelinhas também, com um papel muito parecido com o que a gente usa no dia a dia. No dia que eu comprei, eu paguei R$275, já contando com frete, só que chegou no Brasil e foi taxado. Para mim, pro meu uso, que eu uso bastante, pela qualidade dele, valeu a pena mesmo sendo taxado. Não é barato, mas comparando com a outra opção de qualidade, top de linha que a gente tem aqui disponível, eu ainda acho que vale muito a pena. Depois eu vou fazer um outro vídeo falando sobre isso, né, comparando as duas marcas e comparando a questão de valores, taxas, falando sobre os pontos positivos e negativos de cada uma das marcas. Minha conclusão final é de que esse produto é excelente, vale cada centavo, tem, claro, alguns pontos de melhoria, mas sem dúvida nenhuma, um dos melhores marcadores que eu já usei e eu vou usar bastante ele por aqui. Vocês vão ver bastante desenhos com ele, ou em conjunto com lápis de cor, ou talvez até sozinhos, ou talvez até em conjunto com outros marcadores, a gente nunca sabe, né? Foi um teste que eu não fiz aqui e que talvez pode ser interessante fazer depois. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um like, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Tchauzinho!